A gente segue repercutindo a carta de Gabriel Galípolo e o descumprimento da meta de 3% com o estrategista-chefe de macro e dívida pública da Warren, Luiz Felipe Vital. Seja bem-vindo à nossa programação, Luiz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, muito bom dia, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Destaque geral do tom desta comunicação oficial do Banco Central. Deu as justificativas e falou o que está fazendo para combater essa inflação. Faz parte deste plano manter os juros altíssimos por um longo período de tempo. Perfeito, é exatamente isso. Esse instrumento da carta, ele é uma grande prestação de contas do Banco Central. É o Banco Central, em uma carta aberta para o ministro da Fazenda, explicando o motivo de não ter cumprido a meta integralmente, ou seja, a meta com a sua banda de flutuação. Hoje a gente trabalha com a meta de inflação de 3% e ela pode flutuar uma banda de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então o limite superior seria 4,5%. E com o IPCA de junho, publicado ontem, essa inflação acumulada em 12 meses ficou em 5,35%, o que faz com que o Banco Central tenha que, mais uma vez, explicar esse descumprimento. Lembrando que o Banco Central já fez isso uma vez em janeiro. Em janeiro, que é o início da vigência desse novo modelo do Banco Central de avaliação da inflação para a política monetária, em janeiro, ele já fez um documento explicando por que ele não cumpriu a meta, que o limite era 4,5%, e agora, mais uma vez, em junho, logo após a publicação do IPCA de junho, ele volta a fazer esse documento. O documento de janeiro, ele era um documento muito mais completo, muito mais informação. Eu vejo que agora, em junho, ele foi mais sucinto, direto aos pontos, direto ao que manda o decreto presidencial. A descrição do que está fora da meta, quais são as medidas e qual o prazo que o Banco Central espera para que isso retorne à meta. Essa comunicação mais sucinta é apenas, talvez, porque o cenário não mudou do começo do ano para cá, apenas piorou em alguns quesitos? Ou é talvez um ajuste na comunicação do Banco Central? A gente pode se acostumar com este formato. O que você identifica dessa nova carta, a segunda assinada em 2025? Eu acho que ela segue um caminho de maturidade do documento. Então, o documento publicado pela primeira vez, o Banco Central fez a questão de detalhar mais. O documento de janeiro é um documento de 17 páginas. A carta publicada ontem é uma cartinha de 6 páginas. Mas a informação que é relevante, aquilo que o decreto pede, ele está muito bem descrito lá, como estava descrito em janeiro. E ele elenca exatamente quais são esses pontos, quais foram as dificuldades encontradas pelo Banco Central e o que o Banco Central está fazendo para garantir essa convergência à meta, que é o processo de aperto monetário que a gente já vem observando o Banco Central fazer desde o final do ano passado. Este reforço na meta de 3%, o Banco Central deixa claro, nosso objetivo, nós estamos comprometidos com os 3%. Você acredita que vem por conta dessa desancoragem forte, talvez esse atrito entre executivo e autoridade? O que você vê desse reforço da meta de 3%? É para acalmar o mercado, dizendo, gente, a gente vai levar esses juros para 15% e não vamos ceder ou vamos deixar o juro alto acima de 2 dígitos até voltarmos para o centro da meta? O Banco Central tem sido muito cuidadoso na comunicação. A gente vê o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sendo muito cuidadoso e ele comentou recentemente que a potência da política monetária, a eficiência desse processo que o Banco Central está fazendo, ele depende muito da comunicação. Então, ele tenta ser preciso na comunicação. E quando ele coloca na carta que o prazo para a convergência da inflação, para que a inflação volte lá para a banda de até o final do primeiro trimestre de 2026, no qual ele espera que a inflação acumulada em 12 meses esteja em 4,2%, ele fez questão de comunicar o seguinte: enfim, no final do primeiro trimestre de 2026 estaremos com 4,2%, mas esse não é o objetivo do Banco Central. Ele volta, o objetivo do Banco Central é o centro da meta, que é a mesma forma de comunicação que o Banco Central já utiliza no comunicado do Comitê de Política Monetária, na ata das reuniões do Comitê de Política Monetária. Então, mais uma vez, ele reforça que o Banco Central não está olhando o limite superior ou qualquer outra medida. Ele trabalha sempre em torno do centro da meta. Eu acho que isso é muito importante no momento que a gente está da política monetária. A gente está no final do ciclo de alta de juros, então a gente está num patamar bastante restritivo, com 15% de juros. E existe uma expectativa de quando o Banco Central começará a cortar juros.
E o Banco Central deixa muito claro, ele fala assim, olha, cortaremos juros quando a gente estiver observando a inflação convergir para o centro da meta e não para o limite superior. Então, é mais um reforço na comunicação do Banco Central. Perfeito. Ele fala o que está fazendo para tentar combater essa inflação, ô Luiz. É, o que foi especificado pelo Banco Central como as ferramentas utilizadas agora para combater essa inflação fora da meta, lhe parece ser o suficiente para trazer de volta este IPCA para cerca de 3%, pelo menos o que foi descrito nesta carta? Sem dúvida. Porque o momento que a gente está da política monetária agora é o final do ciclo de altas, juros a 15%, que é um nível bastante restritivo da política monetária. É um nível de juros que vai desaquecer a economia e garantir que a inflação convirja para o centro da meta. E o grande desafio que o Banco Central tem é manter as expectativas ou fazer com que as expectativas se reancorem. Como o Banco Central até colocou na carta, as expectativas desancoradas, ou seja, os agentes acreditando que o Banco Central não cumpriria a meta, é um dos fatores que causa o desvio. Então, o Banco Central tem trabalhado bastante nisso. E o Banco Central reforça que essa desancoragem das expectativas, essa ideia de que o Banco Central pode não cumprir a meta, isso incomoda bastante o Banco Central. E nesse trabalho, o Banco Central faz o seguinte: ele fala assim, olha, estou num nível bastante alto, dei muitos juros, mas eu preciso esperar o impacto disso na economia. E como a gente sabe, o Banco Central aumenta juros, mas o impacto desses juros na economia ele é defasado. Então, o Banco Central fez a seguinte comunicação: estou dando uma pausa, vamos observar os efeitos desses juros na economia, deve ser o suficiente para trazer a inflação à meta, se não for o suficiente, eu posso, inclusive, dar mais juros. Na média, os economistas acreditam que esse patamar de juros é o suficiente. Nosso cenário aqui na Warren é esse período bastante prolongado que o Banco Central diz que manterá os juros elevados, ele deve ir até o final do primeiro trimestre do ano que vem. E aí o Banco Central deve começar a cortar juros com a inflação convergindo gradualmente para a meta de 3%. Perfeito. Estou dando uma olhada aqui no documento, eu coloquei a palavra fiscal, não aparece em lugar algum. Esse é um dos problemas que a gente pode monitorar como um empecilho, uma pedra no sapato da autoridade monetária para conseguir cumprir o seu objetivo. Como você avalia essa relação do cenário fiscal brasileiro, esta crise que parte do mercado está pintando para 2027, inclusive com alertas de instituições do Senado, no caso a IFA, que eu levanto por aqui, e como que isso acaba influenciando na inflação e nessa tarefa do Banco Central de ser o guardião de nossa moeda? Poxa, esse é um excelente ponto, porque embora o fiscal não apareça explicitamente na carta, a carta traz alguns elementos que vão remeter ao fiscal. Quando a carta fala de o efeito do hiato do produto, que contribuiu com 0,47 no desvio da meta, o que é o hiato do produto? É a atividade. E qual é um dos fatores da atividade econômica que está gerando inflação, ou que gerou inflação nesse acumulado dos 12 meses? É um impulso fiscal, são gastos fiscais, é o desequilíbrio fiscal. Então, nesse sentido, isso aparece não diretamente, mas de segunda ordem, na questão da atividade econômica. Mas isso também aparece na questão das expectativas. A questão fiscal ela é uma questão importantíssima e o Banco Central, em outros documentos, ele reconhece isso. Quando a gente olha a última ata do Copom, ele fala explicitamente sobre a importância de rever gastos tributários, a importância de rever todo o processo orçamentário, buscar um equilíbrio fiscal. Então, o Banco Central já trabalha isso diretamente. Aqui nessa carta, a gente pode olhar, por exemplo, as expectativas. A ideia de a gente ter um fiscal mais solto, um desequilíbrio fiscal, uma trajetória ascendente da dívida pública, isso trabalha com expectativas, isso trabalha com expectativas desancoradas, que é um dos problemas que o Banco Central trabalha e é um dos itens que fez com que a inflação ficasse fora da meta ou acima da meta nos últimos 12 meses acumulados até junho. Perfeito. Daqueles itens da decomposição do estouro da meta, a gente fala de ato de produto, que você menciona agora, de inflação importada, de inércia inflacionária, de expectativas desancoradas e outros fatores que acabaram influenciando até negativamente nesse descumprimento da meta. O que a gente pode talvez colocar na conta que pode também fazer com que a inflação fique fora da meta para este segundo semestre e até para o começo do ano que vem? O que está mais incomodando destes vilões que já apareceram na comunicação oficial do Banco Central agora? Esse é um ponto importantíssimo, porque a gente está num nível muito restritivo da política monetária. O nível de juros real é inquestionavelmente muito alto, muito restritivo.
Então, a gente deveria estar observando um desaquecimento muito mais rápido da economia. E esse desaquecimento tem sido gradual. Faz até com que o Banco Central, em alguns momentos, abra discussões sobre a eficiência da política monetária, ou a potência da política monetária, ou dos canais de transmissão da política monetária. Fato é que, no Brasil, para fazer a economia desaquecer e convergir para a inflação convergir para a meta, precisa-se de muito mais juros do que a gente precisaria em comparação internacional. Então, o que a gente observa nesse momento é atividade econômica. E, de alguma forma, a gente observa, acho que o Banco Central começou diagnosticando isso como sinais incipientes de desaceleração. Agora, o Banco Central já fala, estamos observando uma desaceleração moderada. Então, gradualmente, a gente vê essa atividade econômica desacelerando, que é um fator fundamental para que a gente consiga ver a inflação convergir para a meta. Então, a gente tem vários elementos aqui que a gente pode trazer como exemplo, por exemplo, o funcionamento do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está bastante aquecido, mas o Banco Central já começa a observar alguns elementos que mostram que talvez esse nível de aquecimento tenha chegado num limite e a gente começa a observar uma reversão. Então, o ponto que eu acho que talvez seja o mais importante nesse momento, não só da política monetária, mas o que a gente espera de convergência, é garantir um processo de desaceleração da economia, que os economistas gostam de falar de fechamento do hiato do produto, é a economia desaquecendo e garantindo essa convergência de inflação. Última pergunta para encerrar essa leitura e, claro, a análise da carta emitida ontem. Até um pouco mais fácil essa análise, já que o documento foi muito menor. Ontem eu já estava arrancando os cabelos, falando, vixe, lá vem um documento gigantesco para eu ler, para eu trazer os destaques na programação da CNN. Me facilitaram a vida e facilitaram a vida também de quem está acompanhando essa política monetária brasileira. Se fala de economês, de o que os economistas gostam de se referir como hiato do produto, vou trazer mais um economês para a gente tentar desvendar o que enxerga o Banco Central. Ele fala de curva de Phillips, relação do mercado de trabalho com a inflação. Diz que nós tivemos choques vindos desta curva de Phillips, desta relação entre os dois fatores. E aí fica aquela velha discussão sobre o mercado de trabalho, que ainda está muito potente, ainda está muito aquecido. Como é que você vê estes choques citados pelo Banco Central na curva de Phillips? Isso é importantíssimo porque ele é mais um elemento da atividade econômica. Então, quando a gente fala em hiato do produto, atividade econômica, economia funcionando acima do seu potencial, a gente vai ver isso principalmente em os indicadores tradicionais econômicos de atividade, como a gente, por exemplo, o PIB, e o PIB, o Banco Central, inclusive, ele cita na carta, e a gente vai ver o mercado de trabalho. E uma característica do mercado de trabalho brasileiro é que ele é bastante resiliente, a criação de vagas é muito importante, as taxas de desemprego são consideravelmente baixas. Então, eu acho que isso faz parte do pacote do Banco Central de tentar trazer a economia para um nível menos aquecido, e que seria importante para a convergência da inflação. Então, tanto a atividade econômica quanto o mercado de trabalho, e isso no economês se traduz na curva de Phillips, mas isso é fundamental para que a gente observe esse desaquecimento, observe essa convergência gradual. Então, a gente vê na própria comunicação do Banco Central que a convergência está sendo mais lenta do que o Banco Central esperava, mas está acontecendo. Então, por isso que o Banco Central fala assim, olha, talvez a gente tenha que manter essa taxa por um período bastante prolongado. Então, as últimas comunicações do Banco Central são no sentido de teremos juros altos por bastante tempo, principalmente porque a economia brasileira tem características que esse choque de juros ele demora a se traduzir em redução na atividade econômica. Luiz Felipe Vital, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar na leitura deste documento. Eu lhe desejo uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Muito obrigado, foi um prazer, irmão. Bom final de semana para você também. Valeu, até a próxima. Agradecido.